Cara, todo dia que passa eu tenho me apaixonado mais pela filosofia. Mas o canal da Jornada não é sobre as minhas paixões, né? O canal da Jornada é sobre o que eu consigo compartilhar com você, que eu tenho convicção de que pode trazer alguma coisa diferente para a tua vida, que possa trazer reflexões também importantes, preciosas, coisas que tragam algum valor, né? E quando eu falo de filosofia, os últimos livros que eu li foram bem básicos, né? Eu nunca me aprofundei, eu digo que eu estou entrando agora na filosofia. Eu comecei lendo Marco Aurélio, Meditações de Marco Aurélio, super indico esse livro, isso aqui é muito precioso, falando de conduta, de moral, sabe? De princípios, de valores, de responsabilidades, de a gente se enxergar como ser humano e assumir mesmo, né, a autorresponsabilidade em torno de quem nós somos e de quem nós devemos ser, eu acho que para o mundo. Esse livro é uma pérola e eu indico demais. Li também Epiteto. Epiteto eu terminei de ler ainda esse mês, um livro bem mais rápido, que eu acho que foram tirados, né, pequenas pérolas de Epiteto. É um cara de uma linguagem um pouquinho mais complicada, não consegui ainda, sabe, entrar completamente na mente dele e entender quem ele é, mas muita coisa boa aqui também. Mas este cidadão aqui, um cara que nasceu em 4 a.C. e viveu, se eu não me engano, 61 depois de Cristo, cara, esse cara e esse livro, isso aqui é Sêneca e o título do livro é Sobre a Brevidade da Vida. Aqui ele fala do valor do tempo, aqui ele fala do significado da vida, né, do sentimento, do porquê viver. E eu cheguei aqui, eu ainda estou na metade do livro, mas confesso que eu acho que esse foi o livro que mais mexeu comigo, talvez porque eu tenho pensado muito nisso, eu tenho trabalhado em torno disso, eu tenho procurado viver, eu acho que nos meus últimos anos, né, dos últimos anos para cá, eu tenho tentado construir realmente uma vida que me satisfaça no sentido de ser e no sentido de legado, né? No sentido de construção. E é isso que eu quero chamar a atenção para você. O que me encanta é saber que há mais de 2.000 anos, no caso de Sêneca, não, né? 2.000 anos atrás, praticamente, talvez um pouquinho menos de 2.000 anos atrás, existiam pessoas que já pensavam sobre isso, existiam pessoas que já estavam avaliando, né, o valor do tempo, os porquês da vida. E o mais interessante é que ele fala aqui, cara, com uma linguagem que parece que ele está falando para nós hoje, sabe? Só para começar, só para eu te mostrar aqui. Lúcio Aneu Sêneca viveu no século I depois de Cristo, né, porque ele nasceu 4 anos antes de Cristo. Mas ele viveu ali no século de Cristo e tornou-se um dos mais reconhecidos intelectuais do Império Romano. Atuou como advogado, dramaturgo e escritor. Como filósofo, foi um adepto do estoicismo e era o segundo filho de uma família abastada da região de Córdoba, na Espanha. Foi enviado jovem a Roma para estudar, né, com seus irmãos, para receber o melhor da educação, e ao concluir seus estudos trilhou uma carreira política que o levou a se tornar conselheiro de imperadores e uma das pessoas mais ricas de Roma. Beleza? Vou parar bem por aqui. E aqui ele começa a falar, cara, do valor do tempo, do quanto nós perdemos tempo. Olha aqui. A maior parte dos mortais lamenta-se sobre a maldade da natureza porque nascemos para viver poucos anos e esse espaço de tempo que nos é dado passa tão rápido, tão velozmente, que com poucas exceções a vida abandona os demais enquanto ainda se preparam para viver. Ele está querendo dizer que o homem corre, né? Passa a vida toda trabalhando e se esforçando e lutando, e quando a morte chega, o homem ainda está tentando se organizar, se preparar para viver, né? Que realidade. Ele fala, a vida é breve, a arte é longa. Essa frase me chamou muita atenção. E olha aqui, ó. Eu vou ler alguns trechos para você que eu grifei aqui, que eu considero que são bem
sabe? São bem importantes para a nossa reflexão, né? Não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é longa o suficiente e nos foi dada generosamente para a realização das mais altas empreitadas, se toda ela for bem empregada. Vou repetir, certo? Ele está dizendo que a gente não tem pouco tempo, a gente desperdiça muito. A vida é longa o suficiente e nos foi dada generosamente para a realização das mais altas empreitadas. É tanto que, com o mesmo tempo que nós temos, todos nós temos, nenhum tempo é diferente para nenhum ser humano, tem pessoas que vivem e fazem grandes coisas nesta terra, né? Se toda ela for bem empregada, falando da vida. Mas quando se dissipa no luxo e na negligência, quando se gasta em nada de bom, só então, constrangidos pelo fim inescapável, sentimos que passou enquanto não percebemos que passava. E assim, é assim, né? 2 pontos. Não recebemos uma vida breve, mas tornamos. E não somos carentes, mas pródigos. Cara, isso me faz ver, sabe, a quantidade de analisar, refletir a quantidade de pessoas que têm vivido sem nenhum propósito. E ele fala muito aqui sobre isso, são pessoas que estão o tempo todo achando que a vida está passando muito rápida. São pessoas que estão o tempo todo querendo mais tempo, sabe? Então, o tempo todo como se fossem insatisfeitos com o tempo que tem, porque existe dentro de si uma necessidade muito grande de viver mais, sabe? De fazer mais, de realizar mais. Mas tudo isso completamente relacionado à vida que estão vivendo. Porque ele fala muito aqui sobre isso, que o homem que vive o seu presente, sabe, com completude, com propósito, com essência, com foco no presente, ele é uma pessoa que nem sofre pelo passado e nem anseia pelo futuro. Ele é uma pessoa plena no presente. Ele é uma pessoa, e ele cita o exemplo aqui, eu já vou achar aqui, ele cita o exemplo que é como um homem que come e está satisfeito e nem está olhando para o que comeu ontem, nem está pensando no que vai comer. Ele simplesmente está satisfeito, está bem, está pleno, está feliz, sabe? Está suficiente. E a gente não tem vivido desse jeito, né? A gente conversa e vê a quantidade de pessoas que tratam a vida como se a vida estivesse passando muito depressa, mas no fundo, lá no fundo existe um medo de que elas morram sem ter realizado aquela vida que realmente queriam, né? Lá no fundo há um desejo de viver o que não estão vivendo. Lá no fundo há um desejo de que sobrasse tempo para que pudesse fazer coisas que eles estão sempre colocando no amanhã. Deu para entender? Ele fala muito da importância do hoje, né? Por que reclamamos da natureza? Ela se comporta com bondade. A vida, se você sabe como usá-la, é longa. Porém, aí ele começa a descrever os homens, né? Um é preso por uma avareza insaciável, outro por um empenho ativo em atividades supérfluas. Empenho ativo em atividades supérfluas, que não vão dar em nada. Um é encharcado pelo vinho, outro entorpecido pela ignorância. Um exaurido por uma ambição que sempre depende do juízo dos outros. Olha assim, exaurido, né? O cara tá acabado de cansado. Ele trabalha incansavelmente por uma ambição que depende sempre da aprovação dos outros. Cara, isso aqui foi escrito há mais de 2.000 anos atrás, há praticamente 2.000 anos atrás. Olha a verdade disso e olha a realidade disso. Outro, conduzido por um desejo incessante por todas as terras e todos os mares na esperança de lucro. Alguns são atormentados pelo amor às armas, constantemente tentando levar perigos aos outros ou temente que outros levem perigos a si. Há aqueles que, por um servilismo voluntário, são consumidos pelo culto aos seus superiores ingratos, as pessoas que vivem à mercê daquele que tem uma vida melhor, né? Seus patrões, seus superiores, e vivem ali na busca de achar alguma brecha de vida
na vida do outro que é superior, né? Muitos se detêm na perseguição à sorte alheia ou no lamento quanto à sua própria. A maior parte não busca nada em específico. Gente, isso aqui é tratado hoje por grandes especialistas em comportamento humano. Eles falam que quando você pergunta às pessoas quais são os seus objetivos, as suas metas de vida, as pessoas têm dificuldade de responder, porque a maioria delas está vivendo aleatoriamente, sabe? Não, sabe, uma vida assim sem um objetivo claro, sem um propósito claro. É aquilo que ele está falando, né? A maior parte que não busca nada em específico. Jogou-se em meio a novos projetos por uma leveza inconstante, vaga e displicente consigo mesmo. Tipo assim, tá tão descuidado consigo mesmo que se dá projetos, sabe, que nem sabem do que se trata, do que estão fazendo, na verdade. Alguns, nada que possa lhes ditar um caminho agrada. Aquela pessoa que não está satisfeita com absolutamente nada. E o destino os surpreende despreparados e bocejantes, tanto que eu não posso duvidar que seja verdade aquilo que foi dito pelo maior dos poetas, à maneira de um oráculo: pequena é a parte da vida que vivemos. Pequena é a parte da vida que vivemos. Olha a verdade disso, cara. Tudo o que resta, de fato, não é vida, mas tempo. Vícios urgem e nos cercam por todos os lados, não nos permitem emergir ou mover os olhos em busca da verdade, mas nos empurram imersos e presos em direções ao desejo. Nunca lhes é permitido voltar a si mesmo. Se alguma vez, por acaso, algum sossego os toca, né? A paz. Agora eu estou tranquilo, hoje está um dia calmo. Se alguma vez, por acaso, algum sossego os toca, eles se agitam como se em alto mar, em que depois do vento ainda há turbulência, pois seus desejos nunca lhes dão repouso. Seus desejos nunca lhes dão repouso. Eita, gente, isso aqui é muito forte. E ele fala que quando a gente tira, né? Ele diz assim, tire os dias que você se intrigou com alguém, tire os dias que você perdeu com preocupações, tire os dias que você mesmo causou as suas doenças, tire os dias que você trabalhou incansavelmente para realizar algo. Tipo assim, o que te restou? Né? Que vida realmente te restou? E aqui, gente, página após página é uma pancada de verdade, de realidade e de reflexão para que a gente realmente entenda o valor da vida. Eu vou ler aqui essas últimas duas para a gente já ir caminhando para as nossas conclusões, certo? É possível que todos os talentos que algum dia brilharam concordem apenas em uma única coisa. Ele está dizendo que é possível que todos os homens, todas as mentes brilhantes que um dia já passaram pela Terra, concordem com uma única coisa, né? Nunca se espantarão o suficiente diante da neblina das mentes humanas. O homem é insaciável, né? O homem vive uma vida nebulosa, sem se encontrar, sem sentido. A maior parte deles poderia dizer: qual o sentido da vida, né? Passaram, viveram, gozaram, usufruíram de tudo o que desejaram e, assim como Salomão diz, né? Qual é o sentido disso tudo? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Meu Deus, não permitem que ninguém ocupe seus imóveis. Se há uma pequena disputa sobre o limite de suas propriedades, correm as armas e as pedras, mas permitem que outros se intrometam em sua vida, e até mesmo convidando aqueles que serão donos dela. Isso aqui é internet, gente. Olha aqui, ó. Não se encontra ninguém que queira dividir seu dinheiro, mas já a vida, quanto cada um entre muitos a distribui. A nossa vida dada a tudo, né? A tudo, menos a nós mesmos. O nosso tempo dado a tudo, a toda besteira, a toda distração, a toda futilidade, a todo ato infrutífero, sabe? Menos a nós mesmos. São sovinas quando se trata de gastar o patrimônio, ao passo que, com relação a gastar o tempo,
são perdularíssimos, são estragados, né? Como a única coisa em que é justo ser avarento. Esse texto aqui é muito forte, né? No final ele termina assim, deixa eu pegar aqui. Traga de volta à sua memória as vezes em que tinha um plano concreto. Quantos dias procederam como imaginava? Como se fosse assim, quantas vezes você realmente teve o controle da vida? Quando usou o tempo para você mesmo? Quando o seu rosto repousou naturalmente? Quando o seu ânimo foi destemido? Que obra realizou em tão longo tempo? Como muitos extirparam a sua vida enquanto você não percebia o que estava perdendo? Quanto você perdeu por uma dor vazia, uma alegria boba, um desejo ávido, uma conversa falsa? Quão pouco de você foi deixado daquilo que era? Você entenderá que morreria de modo prematuro. E aí ele tem que falar da morte, né? Vocês temem tudo sendo mortais e desejam tudo como se fossem imortais. Essa frase aqui é uma bomba, né? Vocês temem tudo como se fossem mortais. É como se ele dissesse assim, vocês sabem que vão morrer, era para vocês viverem, cara. Sem fazer conta, era para vocês não temerem, né? O tempo é pouco, vão viver, mas desejam tudo como se fossem mortais. A gente deseja como se a vida fosse eterna e a gente passa a vida toda gastando tempo com aquilo que não é precioso. Não sente vergonha por reservar para si essas sobras de vida e destinar ao exercício da boa mente apenas este tempo que não podia ser usado para mais nada? Quão atrasado é começar a viver quando a vida está para terminar. Eita, meu Deus! Como é estúpido esse esquecimento da mortalidade e deixar os melhores planos para os 50 e 60 anos e ainda querer começar a vida em um ponto ao qual poucos chegaram. Aqui já basta, né? Aqui já basta. Então, eu me comprometi aqui na jornada de trazer sempre coisas que possam trazer reflexão. A jornada nem sempre vai ter as respostas, né, para você. A jornada muitas vezes vai trazer aqui perguntas, reflexões, onde você mesmo vai encontrar suas respostas. Onde você vai dizer assim, cara, aquele vídeo que eu assisti mexeu comigo e me fez tomar uma decisão de um caminho diferente, de um rumo diferente. Dá para entender? Depois daquele vídeo eu escolhi realmente começar a viver. Aquela frase me tocou. Então, assim, eu vou fazer isso aqui outras vezes, pretendo continuar lendo esse livro. Tem alguns livros que eu sempre falo que nunca mais vão sair de mim, né? Eu me identifiquei, eu me encontrei e fazem parte da minha essência, né? Por exemplo, hoje eu me entendo um cara essencialista. Esse livro aqui é fenomenal, então é algo que eu pretendo ter por perto sempre, para que eu nunca me perca daquilo que eu realmente acho que é essencial. Eu acredito muito que esse cara aqui vai ficar circulando comigo durante um bom tempo e eu espero trazer muitas outras reflexões para você. A pergunta é, como é que você tem vivido? Você tem vivido para os outros, para si? Você está deixando as coisas mais preciosas para serem feitas quando talvez você nem tenha mais vida, saúde ou tempo, ou você tem vivido hoje? Você tem vivido o presente ou tem se angustiado demais com o passado, né? Guardado rancores, mágoas e sei lá quantas outras coisas? Ou tem vivido na ansiedade do futuro enquanto seu presente está passando e você não está nem se dando conta, né? São reflexões legais, importantes da gente fazer e que eu queria trazer para você, estão aqui. Espero que esse vídeo tenha contribuído aí com alguma coisa, que faça você refletir. Qualquer coisa, assiste de novo, compartilha com alguém, se você achar que é precioso. Segue a gente aqui no canal, essa é a nossa jornada da sabedoria, você faz parte disso e eu espero que a gente faça parte da sua jornada, tá certo? Deixa o seu like se você acha que faz sentido, estamos aqui soltando vídeos para vocês por enquanto toda terça e quinta. Terça e quinta no comecinho da noite tem vídeo novo, vai ser muito bom se você puder estar com a gente. Segue a gente também no Instagram, A Jornada da Sabedoria. Estamos lá também, tem live todo dia 6h30 da manhã,
com reflexões. Essa reflexão já passou por lá hoje de manhã, falei um pouquinho, trouxe algumas coisas e é muito bom estar aqui com vocês. Um grande abraço, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!